No bloco anterior, nós fizemos a pergunta ao Dr. José Carlos, que é o nosso convidado hoje, né, falando sobre sono. E aqui eu quero enfatizar que o Dr. José Carlos é um estudioso do sono, né? O Dr. José Carlos tem mais de 23 trabalhos, livros publicados, e a maioria deles, inclusive, concentrado em sono, e a sua tese de doutorado, pós-doutorado, também foi em sono. Portanto, é uma autoridade que nós tivemos o privilégio de trazer até aqui para conversar sobre sono. E eu perguntei para ele o que é preciso fazer para dormir bem, né? Para poder ter realmente uma noite reparadora de sono. Muito bem. Primeiro a pessoa pode descobrir qual o cronotipo dela, quer dizer, de acordo com o ritmo biológico que ela tem, ela saber se ela é mais matutino, quer dizer, a pessoa que produz melhor de manhã, vespertino à tarde, noturno à noite, e os indiferentes, que tanto faz, produzem bem em qualquer momento. Por que isso? Porque se é um matutino, ele tem que dormir cedo e acordar cedo. Se ele for contra essa realidade, essa natureza dele, ele já pode vir a prejudicar a sua noite de sono e o seu dia seguinte. Esse é o primeiro passo. Segundo, se ele quiser saber a quantidade de horas de sono que ele tem de necessidade, porque depende de cada pessoa. Existem os dormidores curtos, que em média 5 horas já estão bem dispostos no outro dia, 5 horas de sono à noite. Existe o dormidor longo, que é aquele 10, 12 horas para se sentir satisfeito no dia seguinte. E existem as pessoas que têm variações, como por exemplo, diário do sono, 15 dias é feito junto ao médico uma avaliação de quantas horas ela dorme à noite, motivos de despertares, quantos despertares, dá para descobrir qual é essa média de necessidade dela nesse meio termo dos 5 a 10, 12 horas. Estou falando isso de um adulto, obviamente. Porque muitas pessoas falam, eu tenho que dormir de 6 a 8 horas. Não, varia de pessoa para pessoa. Doutor José Carlos, isso é importantíssimo, porque a gente sabe que existem pessoas, como o senhor bem citou, 5 horas, 4 horas às vezes, é o suficiente e o cara está inteiro. Esse indivíduo é difícil de acompanhar, né? Mas parece que é 5, 6% só da população que tem esse tipo de hábito. E a gente às vezes pega no consultório e fala, mas doutor, eu não durmo. Eu falo, que hora que você vai dormir? Né? Eu vou dormir 10 horas. E quando é 3 horas eu estou acordado. E não tem mais sono? Não tem mais sono. Então durma mais tarde. Você acorda 5, né? E pelo menos você dormiu e descansou. Mas existem pessoas, na verdade, que têm isso aí. E tem aqueles que dormem prolongadamente, né? Então diz a história aí, diz que o Einstein era um indivíduo dormidor, né? Diz que ele dormia 10 horas, era preciso dormir. E esse é um outro ponto importante que a gente tem visto, que à medida que nós vamos nos envolvendo tecnologicamente, nós vamos nos privando do sono. O senhor tem visto isso naturalmente na sua clínica, né? E tem alguns jovens que falam assim, não, eu estou estudando, eu estou trabalhando, doutor, o que eu posso tomar para eu não dormir? Eu falei, meu amigo, você vai ficar louco. Se você não dormir, você fica louco. Não adianta você conquistar as coisas na frente sem... Isso aí o senhor tem visto, esse desagregar, vamos dizer assim, mental e comportamental em relação ao sono? Como também os alunos, né, de medicina querem passar a noite estudando, ou mesmo vestibulandos, etc. Não dá para sacrificar as horas de sono. Então a pessoa precisa deixar o sono como sagrado. É um fenômeno que é quando a memória é solidificada, quer dizer, durante o sono que aquilo que ele estudou vai ser retido. Então não adianta tomar remédio para dormir e muito menos para ficar acordado. Porque ele vai acabar desregulando esse ritmo biológico dele e prejudicando o processo de solidificação da memória. Tá certo. O senhor falou sobre descobrir, inclusive, o ritmo biológico do indivíduo. Tem algumas pessoas, né? Toma água doce, faz isso, faz aquilo, tem algum ritual, né? Todo cheio de coisa. Isso ajuda ou, na verdade, o indivíduo tem que simplesmente apagar a luz, ficar quieto, não ler, enfim? A gente vê muito isso. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando uma forma de perder menos tempo, vamos dizer assim, né? E aproveitar ao máximo o computador, o WhatsApp, enfim. É aquela loucura total. Isso compromete o sono. Sim. E aí ele, de manhã, está quebrado. Não acorda adequadamente, está lento, dor de cabeça, enfim. O que é preciso fazer? Existe a chamada higiene do sono, que são recomendações simples. Isso tem até na internet, né, a chamada higiene do sono. Recomendações como deitar e acordar sempre no mesmo horário,
porque para o cérebro, segunda, terça, domingo é tudo a mesma coisa. Evitar cafeinados, café em geral, tereré, chimarrão, refrigerantes com estimulante, etc. Cigarro e álcool, porque essas coisas ficam no organismo 16 horas atrapalhando a noite seguinte. É bom que as atividades físicas sejam feitas até pelo menos 2 horas antes de deitar. Então essa história de academia de 24 horas não funciona. Tem que fazer atividade para que até 2 horas antes, para que a temperatura corporal interna diminua, para que ela não atrapalhe o sono, porque como eu disse, a hora que a gente dorme a temperatura diminui do corpo. Né? Também é importante não se automedicar com medicamentos em geral. Mas eu vou tomar um chazinho para dormir ou para ficar acordado, não, nada disso. Porque isso pode vir a prejudicar a noite de sono. Outra coisa, nada de ficar contando carneirinho, né, de se distraindo. Tem que deitar para dormir, não é ficar planejando o dia seguinte e nem avaliando o que passou no dia anterior. É importante o colchão e o travesseiro estarem em posições adequadas para a coluna ficar reto. Quarto escuro para que o cérebro produza a melatonina, né, a glândula pineal, né, produz o hormônio do sono chamado melatonina. E também é importante que se tiver algum problema para dormir, procure logo um médico, né, um neurologista, psiquiatra, clínico geral, para que possa descobrir quais as causas que ele está levando a uma noite ruim de sono. Porque não adianta ir tomando um remédio para dormir à torta direito, que não vai resolver muitas vezes. O senhor comentou sobre a questão da temperatura corporal, né? No verão, realmente a pessoa tem mais dificuldade, tem que ter um ambiente mais agradável, mais fresco, né? Mais aclimatizado. E não raro hoje, todo mundo sabe que o exercício é fundamental para a saúde cardiovascular, muscular, intestinal, Mental cerebral, também. enfim, né? E as pessoas, às vezes, só têm aquela determinada hora de fazer o exercício que é à noite, né? E aí, alguns não conseguem dormir mesmo. O que o senhor aconselha para esse pessoal? Não faça nesse horário. No horário vai atrapalhar o sono, mesmo que ele tome remédio depois para dormir, né? Aí é ruim, né? Aí fica complicado, Vai ficar né? um sono artificial, Sim. complicado. Não cheio. fisiológico, né? Não natural, né? Exato. Dizem que nesses casos é melhor ele levantar mais cedo e fazer o exercício. Sim, do que ter que fazer logo em cima da hora de dormir, que vai atrapalhá-lo, né? Aí ele não consegue dormir, não concilia, não descansa, né? E a função cerebral está No dia seguinte, né? do dia seguinte comprometida. Tem a chamada, o comprometimento pode ser quantitativo, de horas de sono, ou qualitativo, a qualidade do sono não ser adequada. Porque também a temperatura interna alta vai fazer com que o organismo, se ele pega no sono, não vai aprofundar adequadamente. Passar pelas fases do sono, né? 1, 2, 3, sono REM, que a gente tem 2 momentos, que é de sono não REM e movimento REM. E sono REM, que é de movimento rápido dos olhos. Certo. É nessa hora que, na verdade, o cérebro se recompõe em termos de neurotransmissores, metabólicos, refaz as suas energias e dá condição para que o indivíduo, no dia seguinte, esteja apto a exercer as suas funções. Doutor Zé Carlos, nós vamos reservar o nosso último bloco para as questões de patologia do sono. Eu gostaria que o senhor comentasse, destacasse como abordar isso. Não saia daí, nós já voltamos.